Seu sangue é venceste a morte, venceste a morte, estás assentado à morte, estás assentado ao lado de Deus, teu sangue é venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Pode sentar-se. Antes de passarmos para o reverendo Caio, a gente quer falar um pouquinho sobre a nossa viagem para Israel. E essas viagens são muito boas e tem histórias maravilhosas, algumas impublicáveis. E então que nós não vamos falar aqui. Mas aconteceu uma coisa muito legal na última viagem que nós fizemos para a Turquia. E nós tínhamos lá o senhor Jerônimo e dona Cida, 83 anos, seu Jerônimo. Esse homem, além de um bom humor, o tempo inteiro, ele fez todos os percursos, os mais difíceis, subindo até o Areópago, que é uma subida íngreme e cansativa, ele foi. Mas o maior desafio foi irmos no monastério, lá na ilha de Patmos, no topo da montanha. Olha, foi uma caminhada muito puxada, e o seu Jerônimo quase não conseguiu. Ele parou várias vezes, a Aline e eu acompanhamos, então a gente ficou para trás para poder chegarmos até lá com ele. E foi bem devagarinho, e ele se cansava, parava. Enfim, chegamos e ele já estava colocando a língua para fora. Mas o padre que estava lá em cima, no monastério, era muito chato. Era aquele negócio que não podia conversar. Uma conversa a meia voz, ele já ficava... Pss, pss, pss. Aqui é sagrado, não pode. E chegava e batia nas pessoas assim e falava. Enfim, nós entramos na capela. Seu Jerônimo,
foi um dos últimos a entrar na capela. A hora que estava todo mundo lá já na frente, a guia, desesperada lá na frente por causa do padre chato, já estava lá na frente. Seu Jerônimo viu a primeira cadeira e sentou-se gostosamente. E o padre lá de fora vinha vindo. E a guia lá na frente, desesperada. Levanta, 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 levanta. E o padre vindo. E eu vendo o padre vindo e a guia vindo. E o seu Jerônimo assim. É a cadeira de Jesus. Levanta. Olha, ela veio correndo, porque o padre ia entrando. Ela veio desesperada e pedindo para a gente levantar o seu Jerônimo. Olha que o seu Jerônimo fica em pé, o padre entra. A guia fez assim. E ela explicou: essa cadeira é de Jesus, ninguém pode sentar assim. Vem cá, Clóvis. Olha só, nós vamos fazer. Jesus não tinha chegado. Jesus, ele tinha acabado de chegar. Era o seu Jerônimo. Olha só, o Clóvis é da Admir Turismo, que faz as nossas viagens, organiza as viagens para Israel. A nossa próxima é agora em abril, saindo dia 25 e voltando no dia 4 de maio. 25 de abril, voltando no dia 4 de maio. Além das mensagens do reverendo Caio, que é a coisa mais extraordinária que nós temos nessa viagem, eu fiquei sabendo ontem que o humorista Gustavo Mendes já fechou e vai também. E aí então a gente vai ter, além disso, vai ter piadas também, né? Vai ser legal. Bom, ele vai ser bem-vindo, né? Apesar de que acontece tantas coisas nessas viagens, e se Pátimos falasse, né? Quem estava lá? E a Dailton? Se Pátimos falasse, nós temos a nossa história lá, que foi muito, muito marcante para todos nós. E como tem sido também várias viagens que nós temos feito com o Caio, os grupos, o relacionamento das pessoas, é uma coisa espetacular. Eu admiro muito porque a gente tem levado ao longo dos anos muitos grupos, esse ano também tem muitos grupos, graças a Deus, mas a gente percebe a diferença dos grupos. Uma grande coisa que me chama muita atenção, além da presença do reverendo e toda a sua exposição, com toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, e costurar todas aquelas ideias, é um espetáculo. Mas o relacionamento, pastor, muito, muito impressionante como essa turma se ama e continua se amando depois da viagem. A prova são os grupos, né, que ficam de redes sociais e vão para frente. Então, se você quiser falar de Israel, né, não preciso falar para vocês a importância disso, mas se quiser viver uma experiência autêntica de viajar com o reverendo Caio e com toda essa turma, boa parte dessas que estão aqui, ainda agora, para abril, ainda temos umas poucas vagas. Você pode, eu estou aqui hoje à disposição de vocês, estarei após aqui a apresentação do pastor, ao terminar, vou ficar aqui um tempo, posso tirar algumas dúvidas e esclarecer vocês, mas fora isso, vocês também já têm recebido bastante material pelas redes sociais do pastor, do reverendo, e também a gente tem mandado material para quem tem solicitado, mas eu estarei aqui à disposição de vocês, para quem quer viajar com o pastor Caio Fábio agora em abril, ok? Estamos aqui e ficarei aqui à disposição. Mais uma vez, obrigado, viu? Tem muitas outras, né? Amém. O Caio ontem, no início, ele agradeceu a mim, mas a gente sabe que para um evento desse acontecer, a gente precisa de uma equipe fora do comum. Eu queria convidar rapidamente a Lica, o Cleiton, o Guido, que já nos dá apoio. Vem aqui, Lica, rapidinho, de ganhar tempo. Cleiton, tá aqui. Convoquei. O que mais que teve aí junto com a gente? Cadê o pessoal? Flávio, tem não? Tá. Aí eu queria que vocês conhecessem essa galera aqui que trabalhou muito de madrugada, 5 horas da manhã a gente estava conversando, e Cleiton, que foi várias vezes em vários parques para a gente achar um lugar legal, para a gente estar passando aquele que a gente viveu. Então tudo por trás acontece muita coisa, aquele happy hour, os mínimos detalhes, foi eles que fizeram. Eu só fiz Botafogo e eles falaram assim, então bora, você quer? E eu quero que vocês
Dê uma salva de palmas para eles. Obrigado. Vocês arrebentaram. O que aconteceu aqui foi por conta de vocês. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Brega, que montou também, nos ajudou. Todo mundo, tá bom? Obrigado de coração. Viu? Nós vamos ter que fazer isso ao final da reunião, outra vez, porque tem gente que ainda está descendo. Então, a gente não tem todo mundo ainda aqui. E mais tarde vai valer a pena de novo fazer essa menção. Bom dia, meus queridos. Bom dia. Já falei com vários de vocês no café da manhã. Eu vou pedir um favor, se alguém conseguir uma garrafinha de água, eu vou ficar bem grato, porque eu já desci com a garganta seca e daqui a mais meia hora eu vou estar com a boca muito, muito seca. Tá ótimo. Aonde eu vou, desde o início da minha vida, eu encontro gente dizendo que, por causa do que eu dizia, falava e pregava, coisas aconteceram do ponto de vista relacional e social nas suas famílias, igrejas e outros vínculos. Tipo, meu pai parou de falar comigo. Eu creio no que você estava ensinando, minha mãe me amaldiçoou. Meu pastor me expulsou. Minha vida virou um inferno depois que eu passei a confessar o que você ensinava. Isso foi piorando de 98, 99, ano 2000 para cá. Isso virou uma epidemia em todo lugar. E nos últimos 6 anos, a impressão que dá é que aumentou ainda muito mais. Só aqui, esses dias em São Paulo, eu ouvi dezenas de afirmações do mesmo tipo. E hoje de manhã, antes de vir para cá, eu encontrei com um irmão ali, o seu nome é? Nelson. Nelson, aqui no café da manhã. Ele me deu um abraço e me disse, olha, você quer vir dizer aqui, foi quem foi que te expulsou? Foi minha mãe. Tua mãe, né? Você estava voltando do seminário, não é isso? Eu cresci na igreja, com 3 aninhos eu já tinha um violãozinho, enquanto o grupo de louvor tocava, eu ficava do lado, era meio que atração, criancinha tocando junto com a banda. E com 12, 13 anos eu comecei a me envolver com células, tocar e ministrar. Com 18 anos eu trabalhava com a minha mãe como cabeleireiro. E eu falei, mãe, eu queria estudar, eu queria saber minha vocação, meu chamado. E aí eu fui para o seminário. Posso pedir para você vir aqui? Tem uma live aqui com muita gente assistindo, eles devem estar zangados em casa. Puxa, por que esse povo não vira esse negócio para lá? Bom dia, pessoal, que honra. Como eu falei, eu fui nascido e criado num berço cristão, com muitos princípios. E com 18 anos eu fui para o seminário, só que chegando no seminário eu percebi que a base do que a igreja pretendia não era necessariamente formar discípulos de Cristo, né? Mas membros de igreja que cumpriam e professavam o credo do comportamento religioso e ensinava a tirar dízimos e ofertas e mostrava as porcentagens que ia para a sede, o quanto que ficava, o quanto o pastor lucrava. E quando eu vi isso, eu falei, não é isso que eu quero da minha vida, eu não quero ficar refém de uma empresa que usa Cristo. E eu falo isso na boa, porque eu já falei na cara de vários deles, que eu não ia representá-los, eles não teriam o meu suor. E quando eu ainda morava com os meus pais, e os meus pais tinham um cargo na igreja. E quando eu falei isso, e quando eu voltei do seminário ouvindo o Caio, era naquela entrevista que você tinha feito com o Brega, Caio Fábio conta tudo. Nossa, e aí eu comecei a ouvir 2007, isso mesmo, eu tinha voltado do seminário. E aí eu comecei a ouvir o pastor que liberta, 4 parábolas da graça, morte na panela.
e mensagens assim que traziam a realidade de Cristo para perto e te faziam desiludir com a estrutura religiosa. Enfim, aí o resto eu tive que ir para casa dos meus avós, morar com eles com 18 anos de idade, porque eu não... minha mãe não suportava ouvir as mensagens do Caio, por tudo que aconteceu, a questão da vida pessoal dele, a igreja bateu muito em cima disso, mas para mim só importava o que vazava dele como evangelho e vida para mim. Então, e aí já tem 13 anos que eu não moro com os meus pais, estou com 31 agora, e eu nunca me perdi, assim, né, do ponto de vista do que a igreja dizia que acontece com quem não pertence a ela. Então, você não está aqui, vai acontecer isso, com aquilo, né, você vai para tais lugares, vai para tais companhias, e o Pai sempre esteve comigo e eu nunca deixei de me conectar a Deus por não estar literalmente dentro de uma igreja. Você mora onde? Eu estou morando aqui no Morumbi, em São Paulo, e toda a minha família mora na Baixada Santista. Eu sou... Marcelo Quintela me cuidou muito por uns 3, 4 anos. Eu vim com 22 para São Paulo. Você está com Tupi, moçada lá? Eu os encontrei ontem. Ah, é? E aí eu fui muito orientado pelo Marcelo. Minha mãe foi no apartamento do Marcelo. Marcelo, o que vocês fizeram com meu filho? Imagina, minha família postava que eu seria um pastor, que eu ministraria. Então eu entendo hoje a cabeça deles. Minha mãe tentou me dar um choque, me colocando para fora, e não teve jeito. Mas é difícil ouvir você falar e não crer que você não tem dons especiais de comunicação. Você é muito fluido, leve. Ó, pega ele lá. Aqui você vai sair duro. Vai ter que fazer cabelo pro resto da tua vida. Nem eu corto o meu, imagina. É uma honra. Eu acho que hoje de manhã eu tirei a foto mais importante da minha vida com o Caio Fábio aqui. Eu amo demais a vida desse homem. Meu amor, pode falar. Eu queria perguntar para você, que é sua mãe, né? Como é que ficou essa relação? Minha mãe te adora. Sempre começa assim e termina assim. Então, eu não sinto nada, porque eu me habituei a crer, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não confunde. Então, eu fui vendo que eu deixei de sofrer com o contraditório. Há muitos anos atrás, eu fui sofrendo cada vez menos e menos e menos, de modo que depois eu tive que ficar basicamente só contra o mundo. E aí, quando você chega nesse ponto, nesse lugar, ou você desenvolve resistências espirituais na presença de Deus, ou você sucumbe, esmagado por todos os antagonismos razoáveis, irrazoáveis, loucos, ensandecidos, seja de que natureza eles forem. Então, minha mulher sabe da minha quase inafetabilidade, entendeu? Tudo que eu digo e prego é de caso pensado. Eu sei que tem gente que vai se converter agora, tem gente que ao ouvir entra num conflito tão grande que passa meses ou anos naquela luta angustiosa, e sei que há aqueles que dizem para os céus, para a terra e para todas as dimensões que nunca acolherão aquilo, mas eu sei no fim de tudo o que acontece, porque nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. A única preocupação pessoal que eu tenho é saber se eu estou dizendo a verdade do Evangelho. Se eu estiver, eu sou maioria sempre. E a invencibilidade dessa convicção foi demonstrada na vitória da ressurreição. Então, é só uma questão de tempo, todo mundo vai quebrando.
E na hora que a vida trata as pessoas com a sua implacabilidade, doença, dor, abandono, rejeição, calamidade, absurdos, todo mundo que dizia eu jamais vai aparecendo e dizendo eis-me aqui. Então, para todos vocês eu digo essa palavra: não importa qual seja a rejeição, fique firme, apenas tendo certeza de que você está andando na paz que foi gestada, gerada e proposta pelo Evangelho no qual se esteja caminhando com boa consciência diante de Deus. O resto é só tempo e a palavra é invencível. Quem mais viveu objeções enormes porque começou a me ouvir? Você, o microfone, isso é bom. É bom. Olá, o microfone, gente. Era bom se tivesse um operador de câmera aqui para virar para lá e para cá, para o pessoal da live. Meu nome é Inocência Manuel, eu sou do Caminho da Graça do Brega, e a primeira vez que eu vi o Caio e a Adriana foi em 2007, onde ele veio para São Paulo, lá na Lins Vasconcelos, e Caio conta tudo. Eu fiquei os 3 dias, 2 ou 3 dias, né? Nós ficamos lá. Eu fui através do meu irmão, que é pastor da Igreja Batista. Na época eu fazia teologia numa batista, que eu não vou mencionar o nome. E eu fiquei encantada, ali foi um divisor de água na minha vida. A pessoa quebrou tudo aqui. E aí na outra semana eu comprei o livro do Caio, Sem Barganhas, e eu estava entrando na sala de aula, uma da Batista, eram uns 30 ou 40 alunos, e eu fiz aqui sem maldade nenhuma, que eu não tinha. Aí uma das alunas falou: olha, a Inocência está com um livro aqui de um herege. Nossa, aí... Porque você era Inocência. Mas eu sempre fui muito também... Eu não levo desaforo para casa. Aí eu peguei o livro do Caio, eu fui lá na frente e falei: não, professor, para um pouquinho, eu mesmo quero falar. Eu estava com o livro do Caio e uma da Maria Teresa Calcutá também, eu gosto muito. E aquele povo dizendo que eu teria que ir para uma... Acho que era um culto que ia ter de cura, isso, aquilo. Eu não vou para culto nenhum. E falei, e esse pastor, já morreu hoje, ele disse para mim assim: ai filha, vamos tirar o livro do Caio daqui? Eu falei: não vou tirar. Você vai ler? Eu falei: vou ler até o final. Aí começou aquela balbúrdia na sala de aula. Eu falei: bom, é assim, gente. Eu não vou sair da aula, eu não vou tirar o livro dele, nem o livro e vou sentar e vou assistir a aula. Ponto final. Aí também foi o último dia que fui na aula. Ponto final. Ponto final. E meu filho chama Alexandre, que você conhece, você é sua esposa, ele estiver em Brasília apresentando meu neto para vocês. Meu filho na época fazia junto comigo. E aí ele falava: meu Deus, esse homem é um louco. O meu filho. Eu falei: Alexandre, não, mas de jeito nenhum, porque o meu filho tinha era muito assim, amigo de um pastor de aula de Seitas Heresias. Olha, olha, mãe, você vai estar endemoniada. Bom, resumo da ópera. Ele ama o Caio, segue o Caio. O resumo. A minha parte eu fiz, né? Agora o resto vamos caminhando, né, Brega? Vamos caminhando. É isso. Eu super bem. Não frequento igreja, frequento o Caminho da Graça quando eu posso, porque eu viajo muito, eu trabalho fora do Brasil também. E sou feliz. Graças a Deus. Tem alguém mais que quer alguma coisa? Por favor, eu acho melhor. Quem quiser falar, vir aqui à frente, porque olha, já está caindo ali o negócio para lá e para cá. Então, olha, fala aqui. E esse aqui faz o quê? Não pode nada. Bom dia, pessoal. A minha história assim
meio clássica, mas tem um fator que é importante, porque eu não cresci na igreja evangélica, nada, e com uns 15 anos mais ou menos eu resolvi acreditar naquilo, né? Fui pelo motivo errado, mas depois acabei entendendo o motivo certo, mas não sabia que era certo ainda, muito bem. Eu fui porque eu queria realizar um sonho terreno, né? E eu fui atrás daquele sonho, mas lá eu olhei e falei, poxa, tem um tal de Jesus aí que é maior que o sonho. Eu abandonei o sonho e falei, eu quero falar com Jesus, mas num contexto totalmente religioso. Então eu estudei muito, anos e anos, estudando, porque eu queria ser um pregador evangélico do Gideon, missionário de última hora. Não estudar nada. Mas eu achei que precisasse orar muito e estudar muito. E nesse viés eu fui. Aí um dia eu tomei um choque. 6, 7 anos depois, estudando alucinadamente, eu ouvi uma mensagem lá de 94, na Globo, falando: vinde a mim, vós sois cansados, sobrecarregados e oprimidos. Aí eu olhei e falei: meu Deus do céu, eu estou há 6 a 7 anos estudando igual um louco, nunca ouvi falar de Jesus na vida. E aí aquilo foi um choque muito grande, né? Porque eu sempre busquei Cristo, mas sempre vi sobre Jesus, mas não tinha entendido o mínimo na essência. Aí um cara, em 40 minutos, destrói com a minha vida. Desconstrói um sonho. É como se você tivesse hoje seus 30 anos e falasse: ó, seu pai não é seu pai, você é adotado. Você vai falar: puxa vida, que agora? E aí foi um baque. Eu falei: cara, você é adotado. Agora eu sei. Todo mundo aqui é adotado. Não é um privilégio? Maravilhoso. Depende do pai. E depende do pai. Quando ele te adota e faz o que faz nas nossas vidas, é uma outra história. E aí eu falei: não é possível que depois de tanto tempo que eu busquei, eu nunca encontrei realmente. E em 40 minutos eu fui encontrado e fui tomado. Eu falei: agora é hora de contar para todo mundo que isso é verdade, que não é bem assim. Que não é bem assim, que as coisas, que Jesus é muito mais simples e letal do que se possa imaginar. Porque ele é letal, porque que adiantou ficar anos estudando e com uma mensagem de minutos você tomar um tiro de fuzil no meio da testa e você tipo Que tiro foi esse? Que veio do céu. E aí é a hora de falar assim: agora eu preciso contar para todo mundo que Jesus não é esse cara que fala, é outra pessoa. E aí começa o clássico. Você que quer falar sobre Cristo, para quem é evangélico e não conhece Jesus, tem um clássico: não dá credibilidade para esse cara, que esse cara é louco. Quem é que dá atenção para louco? Porque é doido. Doido não tem credibilidade para você se aconselhar, para você ouvir, para você entender. E nessa questão de você é louco, o que aconteceu? Ninguém teve coragem de vir de frente, porque as pessoas tinham meio receio, porque achavam que eu estudava muito. E realmente eu estudava, mas no caminho errado, mas estudava. Então, não vou bater de frente. O que fazia? Não fica perto dele. Os líderes: não fica perto dele, não fica perto dele, que ele está louco, ele está louco, ele está louco, ele está louco. E na simplicidade a gente tentava fazer: vamos só orar, ler Bíblia, simples assim, a gente abre Mateus e vai indo. Não tem teologia, porque eu também estudei teologia, não tem nada de miraculoso, não tem, é só Jesus simples e não se junte com ele, que ele é louco. Então todo mundo saiu de perto. E aí eu falei: agora eu estou só, então eu vou falar para outras pessoas. Aí, graças a Deus, eu encontrei um grupo de meia dúzia de amigos. Alguns desses entenderam, né? Nós nos reuníamos nas casas. Aí eu fiquei 3 anos sem ter para onde ir, né? Não para onde ir, ter com quem compartilhar da mesma coisa e estarmos juntos, não só para quem não conhecia, mas quem já conhecia se reunia. Graças a Deus eu estou em paz aí, um legal, bacana com o pessoal do Zé Bruno, e estamos aí na paz. Mas essa é a questão. Você vai ser sempre um louco, mas a gente segue a loucura da vida. Deus te abençoe. E é o mínimo, louco ainda é uma designação generosa, porque Jesus foi chamado de Beelzebu, de endemoninhado, samaritano louco, suicida, todas as designações imprestáveis possíveis. E ele nunca parou para explicar nada, apenas seguiu no seu caminho.
Alguém mais quer dizer alguma coisa? Pois não, começando aqui de você. Venha até aqui, por favor. Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia. O coração aqui está explodindo de alegria por essa oportunidade maravilhosa. Sim. Aí eu, meu marido, meu nome é Daniela, e meu marido chama Daniel. E o meu sogro chama Daniel também. E a minha cunhada chama Daniela. Então cai mais de uma vez no mesmo lugar, viu, Caio? Quero só dividir algo com vocês, que, assim, ouvindo o Caio, foi o que nos salvou em termos de reflexão, entender o espírito do Evangelho, mas também causou dificuldades. Eu imagino. Né? Quando a gente saía do armário para falar, a gente ouve Caio Fábio, era um estrago. Mas, enfim, só para contar uma experiência aqui. Imagine você crescer dentro de um sistema neopentecostal, onde se manifestam vários tipos de preconceito. Exemplo, quando eu usava trança, nossa, tem um missionário vinha e falou, tem um demônio no seu cabelo. Tem uma legião aqui. E engraçado, você, no sistema neopentecostal, é extremamente ligado ao judaísmo. E eu sou fruto da Constituição Social do Brasil. Meu pai é filho de sírio. Meu nome é Daniela Abel Zeidan. Uma coisa linda. E a minha mãe é negra. E aí, imagina, minha avó é índia. Então tá cheio de demônio pra tudo quanto é lado. Não tem nem aquele orgulho de falar que vai tirar um passaporte italiano. Porque não rola, vai tirar um passaporte sírio, não viaja aos Estados Unidos. Então, imagina a loucura que era viver dentro desse sistema, ouvindo sempre falar do povo santo de Israel. E a minha família, quando parte do meu pai, né, que é sírio, quando caiu a Torre Gêmeas, eles soltaram fogos. Então, crescer dentro disso foi somente ouvindo Caio. Meus pais sempre foram meio subversivos, mesmo dentro da igreja, eles ouviam e transmitiu isso. Tanto que ontem, quando eu postei a foto, né, eu falei, olha, se uma foto fala mais que 1000 palavras, a foto com o Caio conta uma história. E contou a história da minha família que conseguiu sobreviver de forma equilibrada, ouvindo Caio Fábio, entendendo que ser negro, árabe e filho de índio dentro do sistema religioso é impossível, mas debaixo da graça do Senhor Jesus não há acepção de pessoas. E aí isso que a gente, até que chegou um momento a gente falou, não tem condições mais de conviver, né? É incongregável. E a gente tomou a decisão, falou, não, vamos seguir o Evangelho de Cristo, eu e meu marido, e comungar com pessoas que também entendem Jesus dessa forma, né? Que Jesus não cabe dentro de uma religião. Mas foi ouvindo você, Caio, que a gente conseguiu encontrar Jesus e saber que Jesus não se define, né? Pelos elementos judaicos. Ninguém explica a Deus. Deus te abençoe. Uma coisa linda. Coisa boa. O Clóvis mandou um abraço pra você. Quem? O Clóvis. A gente mandou, o tio amigo dele mandou áudio. Dá um beijo, meu beijão no Clóvis. Tem muita gente que ontem me falou que queria vir e estava impedido. O padre Fábio de Mello estava querendo livrar a agenda dele para lá e para cá, para dar uma passadinha, só para dar um beijo e dizer oi para todo mundo, mas não conseguiu. Eu vou aproveitar e dar um abraço em você, então. Tá bom. Coisa boa, Daniel. Daniela, filhos de Daniela. Só não pode. Como vai ser o nome do filho ou da filha? Ela Dani, ele Dani. Amém. Você mudou a vida de muitas pessoas, da minha família também. Amém. Tem sido um consolo pra gente. Amém. Porque, de fato, foi o que você acabou de falar aqui. Se eu falar do verdadeiro evangelho, sempre seria a maioria. Está anotado ali. Eu me sinto maioria. Pergunta a minha mulher. Eu não dou a mínima, na mínima. Podem descer o pau, eu estou feliz da vida.
Amém. Quem foi que levantou a mão? Você, Cleiton? E ontem ele me disse, olha, eu sou um nefilim convertido. 2,04 metros. Por favor. Como disse a irmã, ser negro, árabe ou sair do padrão é difícil ser evangélico, né? E ser gay também foi bem difícil para mim. Quando eu fui na primeira igreja, eles prometeram para mim que eu iria me libertar. Vamos levantar o som dela. Tá desligado, eu acho. É que eu estou meio nervosa aqui. Encoste mais no microfone um pouquinho. Eu não poderia deixar de falar, como disse você, nada a gente pode contra a verdade, não ser ir a favor dela. E eu comecei a frequentar a igreja para, enfim, me libertar da homossexualidade. Isso há anos atrás. Cura gay. Cura gay. E acreditei que isso fosse acontecer. Aí passaram-se anos e anos, não aconteceu, e eu fui me machucando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Agora conheci Cristo, fui conhecendo Jesus, fui resistindo por causa do amor dele, mesmo assim bem feliz, bem feliz. Mas também não conseguia deixar de largá-lo, porque me prometeram uma coisa, eu consegui outra, só que não batia, era incompatível o amor dele com a minha angústia. Até que em São Paulo eu fui para uma igreja que era o Danilo, que o Brega inclusive conhece, estou resumindo. Tá? Aí eu falei, Deus, aqui é a última igreja que eu vou. Se aqui eu não achar paz no que eu vou ouvir, eu não vou em nem mais um local, e aí caminhamos de alguma outra forma, né? E até então tinha atrapalhado muito a minha vida, toda essa culpa religiosa, essa situação toda. E ninguém da minha família é evangélico, eu que fui nesse caminho desde criança, eu já tinha algo assim que me levava para Deus, né? Aí cheguei lá, conversei com o pastor Danilo, e ele já te ouvia, e ele seguia o caminho da graça, ele seguia você, né? E ele começou a passar para mim muitas coisas, falou de você para mim, e eu comecei a te ouvir. E eu fui me libertando disso tudo, fui me libertando, e você me ajudou muito nesse processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de libertação. Então, sou muito grata a você, a Deus, por isso tudo. Deus te abençoe. E o Barack Biel, você quer falar? Então vem cá, por favor. Bom dia, gente. Meu nome é Herbert, sou conhecido como Betinho. Eu conheci o Caio em 2003 pelo site, né, quando ele escrevia. Sou filho de pastor da Igreja Batista, meu pai é vivo ainda, ele tem 80 anos de idade. E passou um filme quando o Caio falou sobre a experiência de 88 que ela foi morrendo, né? Eu sempre tive um verdor no coração desde criança. Fui abençoado com o dom da música, onde eu tocava eu via que era diferente, as pessoas ficavam chorando, não entendiam muito bem aquilo. Eu também era tomado de uma presença gostosa. Eu aprendi isso desde 8 anos de idade. Em 2003 tive uma dúvida lá, encontrei o Caio, a pessoa falava, né, o movimento batista era um movimento de renovação, do Enéas Toninho, você conhece muito bem. Em Belo Horizonte eu estava muito envolvido com o pessoal da Getsema, o Jorge era um amigo onde eu tocava, ele sempre pregava, encontrava aqueles encontros nacionais. Jorge Linhares, aí tem a galera anterior também, o Valadão, né, quando começou tudo ali. Então eu sou desse meio há muitos anos, e pai também é participante daquilo tudo.
Mas nosso ambiente era diferente, né? A gente tinha aqueles grupos que a gente reunia para cantar, tocar, e não se falava dessa loucura que virou hoje. Enfim, os anos foram passando, esse negócio foi só descambando e foi ficando pior. E daí eu estava no movimento já há um tempo, e quando eu conheci também o Jorge trouxe para dentro o Malafaia, que aí que o negócio desandou mais ainda, foi ficando um negócio esquisito. E eu estava lá no meio daquilo, né? E em 2003 tive uma dúvida, às 3 da manhã, eu falei assim, vou mandar uma carta para esse cara, quem sabe ele está acordado. Foi automático, mandei a carta e ele respondeu. E uma dúvida pontual já fui liberado ali. Depois, 2010, quando estava rolando Papo de Graça, eu ainda fiz uma outra questão, estava num drama, me divorciei em 2012, e aí minha vida começou a virar aquele inferno astral. E eu fui sempre da igreja, pregava e tocava, estava nos movimentos todos, e fui abraçando mais a ideia, mais e mais, e mergulhei num mundo que me catapultou para outros portais, e com Caio eu fui, mesmo sem ter esse contato, mas era tudo virtual, mas muito mais real do que nunca. E eu fui morar em Belo Horizonte, né? Dali onde iniciou o meu divórcio, foram 6 em 2012. Em 2012 eu perdi o meu emprego, aí eu tenho um problema na coluna, eu sofro de dores terríveis e aposentei por conta disso. E foram mais de anos assim, de muita luta, e quanto mais eu mergulhava nisso, mais luta tinha, e eu fui ficando cada vez mais exprimido em tudo. Quando chegou aí 6 anos desse negócio todo, um pau cantando em cima de mim, e não parava. Quando foi no ano retrasado, eu já não estava aguentando mais. Eu cheguei em Ipatinga, retornei, assumi a mentoria da estação em Ipatinga. De repente aquele povo todo saiu, quem estava na liderança não quis ficar, e eu me vi sozinho numa situação. Tive que voltar para casa dos meus pais, tinha um bom emprego, ganhavam bem, e fui perdendo tudo. De repente também cancelaram a minha aposentadoria, eu me vi sem dinheiro, sem recurso nenhum, dentro da casa do meu pai e da minha mãe. A minha mãe também, a semelhança do queridão ali, ela virou e falou assim, olha cara, você que você abraçou meu filho, é um negócio assim que não dá para nós. Mas seu pai está velho, a gente está velho, a gente criou você para ser um sucessor do seu pai, né? O pai tantas vezes quis passar a igreja para mim. Eu fui ordenado em 2002, uma coisa assim que um amigo chegou e falou assim, cara, você não vai aguentar, é 1 ano só que eu te dou. Eu fiquei 8 meses e saí fora. Enfim, depois desse tempo todo, na casa da minha mãe, ela falou, filho, sai daqui, cara. Vai para um outro lugar. Não dá, esse senhor que você ouve, só te trouxe problema. Olha que benefício que você tem, você está todo lascado, você só piorou na vida. Você só piorou, você não tem emprego, você não tem mais, falta mais o quê? O que mais te falta? Amaldiçoa teu Deus e morre. E morre. Eu resfolegando lá no último fôlego, no ano passado, eu, além de ouvi-lo o tempo inteiro, porque eu mergulhei nisso de cabeça, que eu devo ter ouvido os vídeos do Caio todos, quase todos, não, sério, porque eu fiquei sem emprego, dentro de casa, a pessoa achava que eu estava deprimido, devia estar, né, naquelas depressões de esgotamento mesmo que o Caio falou. Eu sempre fui para frente, alegre, nunca tive essa de entrar num quarto, sempre procurei, sobre as orientações que eu ouvia dele mesmo, né, procura um lugar, um campo, uma água gelada, um sol para iluminar, e fui vencendo por aí, né. E quando chegou no ano passado, além de ouvir tudo, fiz reconexões que, poxa, me catapultou para uma dimensão que eu nem esperava, né? Que aí foi abrindo um portal atrás do outro, e uma maravilha isso tudo. E chegou, no fim eu já estava sem o emprego, sem as condições que eu tinha aberto um negócio
formado em gastronomia também, chefe de cozinha. Tinha aberto um bom negócio com uma sociedade, o sócio passou a perna, fiquei também sem nada. E daí, pra você ver que esse evangelho é bacana mesmo, né? Sei lá. Mas, enfim, chegou no ano passado, eu estava lendo mais uma vez o livro que se chama O Espírito Santo, Deus que vive em nós. E um ponto que me chamou a atenção, eu estava naquele livro e é onde o Caio fala que até o lugar que a gente esteja, ou vai estar, a gente tem que colocar isso diante de Deus. E onde você está? Aí foi quando eu me vi em Patinga, numa situação totalmente adversa, em casa, sem jeito de ganhar um dinheiro. Eu falei, poxa, mas agora eu não tenho nem recurso mais. O meu bar e o meu restaurante estão na mão de outra pessoa, eu estou dentro da casa dos meus pais, eles não me querem aqui. Estou no Evangelho anunciando isso, dentro de uma comunidade do próprio caminho, que as pessoas e os líderes saíram. Aí eu, poxa... Não te disseram por quê? Eu vi por quê, mas enfim, não é o caso. Mergulhei no site, eu estava fazendo, no site não, era no papo, né? E como eu estava desempregado, eu estava no meu quarto, né? Ainda me sobrou a internet, porque... Não, sobrou porque foi um contrato e aí não podia romper, mas o dinheiro acabou, a internet ficou. Eu fiquei um ano lá dando uma força pro Caio lá naqueles comentários, né, sobre os papos lá que o pessoal entrava no Facebook, e aí eu estava junto lá sempre dando um apoio pro pessoal. Nesse intervalo também me ajudou, porque eu estava num curso de psicanálise, estava fazendo as etapas, e tudo foi muito bom, porque ajudei muita gente, também fui aprendendo ali, e também fazendo aquela conexão com as outras pessoas. Enfim, aí mergulhei nisso, né, e depois ficou impossível mexer naquilo, porque entrou esse pessoal do Bolsonaro, que acabou com tudo. Aí foi que eu também já estava mais saco cheio com aquilo e larguei para lá, né, peço até desculpa. Então, enfim, aí no final, quando eu estava lendo o livro, o Espírito Santo, e aí eu fiz uma oração. Falei assim, eu não estou aguentando mais, eu não vejo mais saída, mas eu sei que o Senhor tem uma saída. E lembrei aqui do Brega que eu tinha só visto, né? E pensei, eu preciso estar do lado de gente agora que me tire desse buraco, porque como é que vai ser? Né? E daí um amigo que eu não via há 2 anos passou na minha casa uma semana e falou assim, Betinho, o que você está arrumando? Eu falei, cara, eu estou aqui, nada. Olha, entra no carro comigo, eu estou indo para São Paulo e no caminho eu te explico o que é o negócio. Eu não tinha opção, a mãe tinha me dado um ultimato, o pessoal lá do caminho eu preparei para as reuniões não acabarem, eu deixei com alguém e hoje, graças a Deus, deu aquele fôlego e estão reunindo lá, estão uma turminha bacana. Enfim, me trouxeram eu fui trazido para São Paulo, diante daquela oração e daquele livro que eu fiquei lendo assim, e fiquei meses a fio assim, no quarto, orando, e jejuando, e buscando, e orando, e até que eu vim parar aqui em São Paulo. Cheguei aqui para gerenciar uma empresa e de repente também fui mandado há 3 meses atrás para Santos, né? Eu não conhecia nada daqui. Cheguei aqui, eu sou de Minas, das montanhas do interior, né? Sou dali daquele pedaço aí onde eu perdi o meu primo ali em Brumadinho, daquela tragédia horrível, né? O Nimrod, que é filho de um pastor queridíssimo que já é falecido, um tio meu, fundador da primeira igreja batista em Patinga. E eu vim parar aqui. Aqui estou por uma ordem divina, algo que transcende tudo aquilo que a gente pode imaginar, e vim parar aqui do lado do Brega, que tem sido uma bênção na minha vida. Eu nunca imaginava de estar em São Paulo e do lado aqui. E com o Caio, né? Assim, o que eu achava que era ministério na minha vida, eu sempre fui de botar a cara para fora, de falar, mas estava insuportável, não as pancadas que eu recebi, porque eu fui criado com gente, por exemplo, que hoje é amigos meus, o Lucinho, era um cara que a gente era amigo, aquele que cheira a Bíblia, sabe? Sim. Era da mesma turma, e de repente eu comecei a ser uma voz que
era contrário àquilo tudo. E eu fui ouvindo as histórias e coisas do Caio. Tem muita semelhança, lógico, uma proporção bem menor. Mas eu estou muito feliz de estar aqui e creio nos milagres que são assim inexplicáveis. Eu tenho visto de tudo. Eu creio que é um tempo da manifestação também, no qual eu estou nela, uma manifestação divina, né? E estou muito feliz, cara. E é um prazer. Segura firme. Em nome de Jesus. Sim. Foi um presente para nós. Amém. Que bom. Posso imaginar. Um presente. Ontem à noite, quando ele começou a tocar Fica, Senhor, já se faz tarde, eu senti. Eu senti, bateu em mim, Você só vai ter quando vier para São Paulo. Eu virei bem mais. Quem foi que levantou? Mas tem o Cleiton, depois, vamos começar, você me permite, Cleiton, para o nosso querido Barack Biel. É o Nefilim convertido, lá do meu livro, o Nefilim. Tem um capítulo inteiro sobre ti lá. Caio, um abraço. Que satisfação, minha nossa. Gente, Caio tá no meu quarto, na sala, no banheiro, no carro, no computador, no iPod, tudo você tá, Caio. Agora você tá aqui do meu lado. Bem, vou falar aqui rapidamente, né? Antes de te conhecer, eu fui atleta profissional, joguei ping-pong. Raquete, né? Raquete. Você tinha sido dublê do Rock 3. Sabe qual é o Rock 3? Do 2. Quando ele luta com aquele gigante russo. O Dragon. Eu pensei que você tinha sido dublê. Também, fiz uma ponta ali. Bem, fui atleta e eu convivi dos 14 aos 33 anos, fui atleta profissional de basquete. Viajei bastante aí, conheci muita gente. E eu era um meio muito machista, promíscuo, né? E eu nunca me identifiquei com isso, sabe? Era muito normal trair, pegar várias e fazer isso, fazer aquilo, o cara casado com as outras e tal. Eu sempre vi isso de maneira errada. Eu falei, nossa, mas não combina com isso, né? Não é legal. Eu gosto de estar com uma mulher, eu gosto de respeitar a mulher também. Me identifiquei muito com o seu programa Cabra Macho e Senhor. Eu já assisti os 50 episódios, estou revendo agora de novo. Né? E eu dou muita risada, você e o Braulio, trocadilhos, as comparações. Nossa, eu racho o bico nesse programa. E aí foi. Eu nunca me identifiquei, né, com esse meio, e também eu trabalhei depois com eventos, né, com promotor, modelo e tal. E também é um meio também muito promíscuo, né? Assim, o mundo, de cada 10 homens, 9 não dá pra se conversar de mulher que só falam asneira, né? É aquilo que Diógenes já dava na Grécia Antiga com o Lampião, procurando homens, né? E aí depois de te conhecer, aí eu fiquei muito mais... eu tive um direcionamento, né? Assim, sempre tive boas intenções, mas... eu nunca tinha muitas dúvidas, né? Muitas coisas que eu lia na vida, não entendia, não conseguia achar um direcionamento. Com você eu achei esse direcionamento na minha vida. E principalmente em relação a essa questão de ser machista, o chauvinismo, né? Você vai falar hoje para um homem aí que a gente tem que amar uma mulher assim como Jesus amou a igreja, e falar, cala a boca, você tá falando besteira, cara. Vamos lá pra baladinha lá, vamos lá pro puteiro, vamos... Sabe, o mundo tá muito assim hoje, né? E com você eu estou aprendendo cada dia mais. E tentando passar um pouquinho para frente, né? Às vezes eu posto um vídeo lá seu, tem poucas curtidas, né? O pessoal fala, esse cara não é um louco, esse cara fala umas verdades aí, mas é meio louco. Mas eu sei que as poucas pessoas curtiram... E eles não curtem para não se comprometer. Entendeu? Então, todo mundo me assiste sem tocar em nada. Porque se tocar, aparece. Se aparece, apanha. Então é no armário. Eu conheço essa psicologia há muitos anos. Certo.
Então é isso, né? E depois de conhecer também, acho que a gente fica um pouco, eu pelo menos passei por isso, fiquei um pouco mais sozinho, porque a gente começa, eu pelo menos comecei a ser mais seletivo com as pessoas, né? Se vem um cara falar muita asneira, ou uma mulher falando muita besteira, eu não consigo me aproximar muito, né? Eu estou mais seletivo com as pessoas. Inclusive a família também, minha família, meu irmão é político, a favor dos políticos tá aí, minha irmã gosta do funk pesado, né? Mas eu aprendi com você a amar sempre, acima de tudo, né? Inclusive os inimigos também. A gente fala isso, só falar para os outros aí na rua, amar os inimigos, você tá louco, cara. Tem que dar tiro nos caras, tem que bater, né? Esse tamanho você não bate nos caras, não. Fala assim, eu sou grandão, mas eu sou da paz, cara. Eu prefiro apanhar do que bater. É muito lindo. Obrigado. Deus te abençoe. Muito abraço. Fala para todo mundo onde é que você mora. Eu moro aqui em São Paulo. Moro em São Paulo, na Vila Maria, Zona Norte. E aí, se você não vier pra cá, acho que eu tenho que ir pra Brasília, então, cara. Então a gente vai para Israel. Opa, boa ideia. Não, a gente vai se encontrar muito mais. Se Deus quiser. Graça do Senhor. Amém. Obrigado a você. Quem é? Cleiton? Ou não, você? Depois o Cleiton. Bom dia, cara. Bom dia, filho. A minha história é um pouco engraçada, mas é muito, pra mim, obviamente, é muito forte. Meu pai se converteu em 95 assistindo o senhor. Hoje não vai muito com a sua cara, não. Mas é engraçado porque eu começo a conversar com ele sobre coisas que o senhor comenta, ensina. E ele fala, nossa, é isso e tal. Aí passa 2 semanas lá na... Ele é presbiteriano? É metodista. Ah, então está cumprindo. Passa 2 semanas lá na igreja lá e volta tudo. Né? Ele é um guru, assim, uma coisa que eu não gosto muito. Mas minha mãe gosta muito do senhor e desde criança eu via ela acessando a Society, suportava. E em 2016 eu consegui uma bolsa de estudos, fui estudar em Portugal sozinho. Minha mãe pastora, como eu disse, eu sempre cresci na igreja metodista, que lá no Rio de Janeiro, do contrário aqui de São Paulo, um pouco mais pentecostal, aí tem outras características. Lá em Portugal eu resolvi fazer uma viagem. O bispo de vocês aqui era o bispo Leite, até se aposentar, seu pai. Nelson Leite, grande amigo meu. E olha, teve um tempo que os metodistas diziam que eu era o mais metodista de todos os metodistas. Eu preguei em todas as coisas, em 250 anos de Wesley, todos os concílios, ia para todo lado, os bispos amigos, o bispo Ariel, lá de Belo Horizonte, era meu vice-presidente, um dos vice-presidentes na EVB, de modo que quando eu disse que não queria mais nada com nenhuma instituição religiosa, os mais institucionais ficaram assim abandonados como uma esposa que foi trocada por um amante distante. E essa é a psicologia do processo aí, eu entendo com todo carinho e amor. E é uma pena que hoje é uma igreja que, enfim, está seguindo um caminho neopentecostal. Mas... e nessa viagem que eu tive lá, fui para Portugal, eu resolvi aproveitar, né? Já que eu estava longe, e fui com um grupo de amigos para Amsterdã, né? Aí... Eu não achei igreja metodista na Ela achou um monte de outras congregações. E aí foi engraçado, né? Eu fui tomar a Santa Ceia nessa congregação. E o efeito... é uma ceia que vem com a força. Uma comunhão. E aí foi tão comunhão que eram 5 amigos, né? Todo mundo se olhou assim e falou, acho que é agora, né? E tava todo mundo se divertindo, menos eu. Porque aquilo... Calma que a sua mãe tá aqui. É provável.
É bem provável. A mãe está assistindo. É bem provável. E para você ter noção, para resumir, né? Eu tinha certeza absoluta que o Satanás estava me perseguindo. E ia me jogar no trilho do trem-bala. Sim. Eu tive ali, hoje eu tenho essa consciência, uma sequência de 15 ataques de pânico com origem em culpa religiosa. Estimulado pela hipersensibilidade do café do copo. Isso. Mas aquilo passou. Baixou, né? Depois eu voltei lá para a cidade que eu morava, Coimbra. E uma semana depois daquilo, aquela sensação voltou de novo. Eu falei, misericórdia, né? Porque eu não tomei o café. Não, mas é que o café abriu uma dimensão que estava lacrada. E a culpa emergiu toda. Exatamente. E como aquele café é considerado café do diabo, junto com tudo que você tinha reprimido, as coisas fluíram, vieram à tona e não precisava agora mais de café nenhum para estimular. Já tinha vazado, você já tinha percebido o acúmulo culposo que habitava você. E aí é pânico. É pânico. E aí, a menos que você olhe para a graça. E aí na minha cabeça eu estava possuído, qualquer coisa nesse sentido, ou perseguido. Sem entender. O pânico, a crise de pânico é uma sensação de possessão. Até porque filho de pastor é tocado por essas coisas, abençoado, super. Ele aprendi que não. E aí, quando você entra em qualquer tipo de crise nesse sentido, você vai buscar o único caminho provável, né? Porque remédio você não acha que não vai ter jeito, ou enfim, dormir você não consegue. O caminho mais provável é a palavra, uma igreja, o que seja. E a Igreja Universal lá em Portugal se chama Centro de Ajuda. No nível que eu cheguei, eu passei em frente e falei, vou entrar aqui. O cara disse assim, volta pro coffee shop. Mas não entra aí. Pra você ver o nível que eu tava, eu olhei e falei, vou entrar nisso aqui. Graças a Deus eu não entrei. E aquilo voltando assim, eu perturbado, aí eu botava a música da Ana Paula Valadão, não conseguia ouvir a voz dela. Você não estava querendo se angustiar mais profundamente. Eu não conseguia ouvir ninguém, botava pregação, botava música, só aumentava aquele negócio, só ficava pior. E só vinha um nome na minha cabeça que eu falava, é o único cara que eu vou conseguir assistir e ter certeza que não vai falar besteira. Aí eu digitei pela primeira vez no YouTube, Caio Fábio. E ouvi a sua pregação sobre o poder da mente. Acho que está tudo aqui. Aí naquela pregação já resolveu 10% da crise. E foram meses comendo aquele canal, digerindo aquilo tudo, fazendo também uma terapia provavelmente. E hoje eu sou a pessoa que alguns amigos com pânico, com ansiedade, vêm pedir o conselho. Isso é um testemunho assim, porque, sem querer me prolongar, não foram menos que 10 as vezes que eu olhava para debaixo de uma ponte, para um prédio alto, e falava, é agora que eu vou me jogar daqui porque eu não vejo saída. E tinha saída. O senhor só tem. Só tem. O que não falta é a saída. Ontem eu falei para minha mulher, eu fiquei muito feliz lá na faculdade pela quantidade de pessoas que me disseram eu não me suicidei por causa do papo de graça, mas foram dezenas. Algumas me contaram como estavam no limiar, e aí, pá, a vida. E os deprimidos, quantidade enorme de deprimidos que disseram, que coisa é aquela? Eu tomei todos os remédios, fiz todas as terapias, fiz tudo, desisti de tudo, resolvi assistir você no desânimo da morte. De repente virou tudo ao contrário, a minha depressão se transformou em regozijo quando eu descobri, quando eu criei a simplicidade e o acolhimento unilateral do amor de Deus por mim, passou tudo do dia para a noite. E nem sempre é do dia para a noite,
mais existe uma quantidade enorme de pessoas que experimentam pela fé, pelo acolhimento do amor de Deus, isso do dia para a noite. Cleiton. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Pessoal da live, nós estamos reunidos aqui no terceiro dia. Foi muito bom participar desse evento. Menções honrosas para o Edivan, esse cara, meu camarada, meu Deus do céu. Quem concorda aqui que ele é o cara? E, bom, muito feliz de estar aqui e a frase que me vem agora é: não existe multiplicação sem divisão. Vendo essa pluralidade de relatos, onde quando você tem acesso a essa informação, a Cristo, ao Evangelho, por parte do Caio, isso realmente cria divisão. E é só com essa divisão que chega a multiplicação. Ontem nós estávamos no parque e o próprio Caio fez essa analogia. A multiplicação dos pães veio com essa divisão, com essa distribuição. E eu queria agradecer, na verdade, a minha fala é uma fala de agradecimento coletivo, porque você fez 3 coisas para mim muito bacanas. Uma, me economizou 15 anos, porque eu fui pastor, eu me converti aos 18 anos, na Igreja Neopentecostal, e aí já morei na igreja, fiquei em tempo integral, enfim, fui pastor muito cedo, e fiquei 6 anos nesse tipo de redoma. E de lá fui para uma pentecostal, meu Deus do céu. Então, comecei na neopentecostal, fui para uma pentecostal e fui para uma metodista, uma quase histórica. Não funcionou nenhuma das 3. E uma coisa interessante é o seguinte: quem está dentro de uma redoma hoje, quem está fora sabe. Quem está dentro da redoma não tem essa percepção. É interessante isso. É uma cegueira tão maluca. Seus olhos estavam como que impedidos. É incrível. E aí eu me apercebi que eu era convertido ao cristianismo. As minhas crises de pastorado, de dons, eu fui acompanhado até por um pastor Ricardo, um cara muito sério, muito bacana, mas a mente do sujeito é igreja, a mente do sujeito é templo, com todo amor. Eu tenho muito amor por ele. Mas você fica doente, porque você fica devedor do templo do CNPJ. Então a primeira coisa que é um negócio muito louco de se falar é o seguinte: você me economizou 15 anos, porque eu levei 15 anos, eu olho para trás assim, onde eu tinha me convertido ao cristianismo. Hoje eu posso falar, eu demorei uns 3 anos te assistindo, e também era noites e mais noites, e até que eu entendi que o Evangelho é uma luz que brota. Assim como Adão, eu lembro da sua fala, você faz isso aqui geralmente. E aí surgiu Adão, a consciência do cogito ergo sum, alguma coisa do tipo. Isso. E aí, comigo foi uma respirada de 3 anos. Falei, opa! Eu sou. Falei, uau! E cara, e assim, eu vejo essa galera te agradecendo, não é porque você é mais que ninguém. Não, você não precisa me dizer isso. Na presença da minha mulher. A mulher, eu deixo o cara no lugar. Não, você anda. Um cara que se babacar na presença da mulher, porque a mulher é pior do que ele. Exato. Mas a mulher. Ao contrário, a mulher te coloca sempre num lugar de realidade. Eu te entendo. E aí, eu vejo essa galera falando porque, é uma libertação mental absurda para a vida e para a existência aqui. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo também, eu fui acometido, nesse meu tempo, de uma depressão, do tipo que me deixava 2 dias direto na cama, só pra você ter ideia. Meu negócio. E foi uma briga, exercícios, alimentação, e dali Caio Fábio. Dormir com o Caio Fábio, acordar, e dúvidas, e YouTube, site. O livro, por exemplo, Nefilim, não tem nada a ver com o tema, mas me deu um choque de pensar retroativamente nessa profundidade. Aquele livro deu uma... E esse foi o segundo ponto. Eu também via pontes
e eu ficava, digamos que, tentado pela gravidade quando eu via algumas pontes. Eu falo isso hoje brincando, porque eu acho que o riso é a solução final para tudo. Quando você consegue brincar... Uma gargalhada na cara do abismo salva a gente frequentemente. Exatamente. Quando você começa a dar risada dessas coisas é que você já superou. Hoje eu consigo dar risada. E a terceira coisa também foi me unir a uma pessoa muito bacana no ano passado, da minha namorada, e você estava ligado entre nós. Quando, na Grécia, eu te conheci na Grécia, inclusive num carro branco, da saída de Patmos. E aí depois eu falei, você é o meu cupido. E mesmo que hoje a nossa relação tenha mudado mais para amizade... Eu falei contigo no balão. Também, você lembra? Foi comigo? Claro. Muito bem. Estava lá fazendo a live do balão. E você disse, dá um beijo na Liane que está aí no teu balão. Exato. Eu falei, vem pra cá e pra você, uma coisa assim. E aí, 3 dias depois, estava lá. Você estava lá. Então, essa terceira coisa, porque lidar com a pessoa nessas formas mais profundas de amor é uma coisa muito bacana. E hoje eu penso, e já vou encerrar minha fala, eu penso hoje muito em como é o Caio para as novas gerações. Eu estou falando com o Davi, cadê o Davi, seu filho? Davi. Ali atrás. Por ali, sobre como colocar os seus livros nessas plataformas. Hoje eu virei digital, só leio no Kindle, não toco numa Bíblia em papel faz 7 anos. E hoje eu penso e estou tentando ajudar como pegar os seus livros e colocar nessas plataformas para essa nova galera que é totalmente digital, assim como eu. Então eu tenho essa preocupação e quero, de alguma forma, contribuir com isso. Mas, cara, a gente te deve, nesse sentido, e você vai filtrar, a gente te deve esse salve. Eu estou ouvindo isso desde 18 anos, pela misericórdia de Deus, eu não sou babaca, entendeu? Fica a misericórdia da Adriana também. Ela chegou há 18 anos atrás e não me encontrou bobo. Eu nunca fui, eu tive um pai que me ensinou quem era e de onde vinha. Amém. Então fica essa minha isso gratidão. Ficou para trás. Eu nunca nem conheci esse povo. Agora você está frente. Eu também sofri barbaridade. Uma coisa de louco. Porque em 2000, quando eu conheci o Caio, eu era pastora de uma igreja já há 20 anos. 25. A Silvia sempre puxa a orelha que eu diminuo. Aos 25 anos. E antes eu passei, antes de encontrar a Silvinha e combinar o meu espírito com o dela, porque ela já veio dizendo, olha, o lugar que a gente vai se encontrar não vai ter uma porta, não vai ter coisa nenhuma, eu já achei uma libertação para aquela época. E ela era católica e na igreja católica ela sentiu de Deus um chamado, começou a pregar dentro da igreja católica e muita gente se converteu ao evangelho até que o padre expulsou e aí a gente começou junto a pregar o evangelho. E eu tinha um contexto todo antes dela de igrejas evangélicas, que nem adianta mencionar, mas eu passei por Seca, Meca e Cafarnaum. Vocês podem imaginar. E quando eu me casei com ele, foi o ó do Borogodó. Desde família e principalmente os crentes. Né? E eu recebi vários telefonemas assim, de congratulações desse tipo. Ah, Adriana, parabéns. Pena que ele é caído, né? Pena que você merecia uma coisa mais em pé. Eu falei, não, de jeito nenhum. Caído é o que eu gosto. Se cair em cima de mim, então aí... Quanto mais caído, melhor. Desde que tenha alguma coisa em pé. Só diziam que eu estava caído porque tinha coisa em pé. Mas esse detalhe eu não abro pra ninguém. Não abro porque quando a mãe velho. Aquela que diz assim, lá no pé. Como é aquela música? Ah, não fala isso.
aqui publicamente. Como é que é aquela música? Ih, gente, a gente tá velho, ajuda aí. Ou tem marimbondo no pé. Como é que é? Todo mundo é brasileiro aqui, rapaz? Laranja madura na beira da estrada. Laranja madura na beira da estrada, tá deixada, ô Zé. Ela dizia, ela cantava essa música e dizia, ô, tem Caio Fábio no pé. Então, a perseguição é geral e restrita. Aí, eu sempre fui muito livre mesmo de tudo, entendeu? Então, eu pegava meu carro 2 horas da manhã e atendia gente, aquela loucura. Aí falavam, olha, se você casar com ele, seu ministério acabou. Olha, todo tipo de opressão eu recebi. Negócio de louco. Começaram a me olhar completamente atravessado, aquela coisa toda. E só que tudo passa, gente. Tudo passa e a verdade vem, as coisas vêm à tona. E nós estamos muito bem, nosso time está indo muito bem. Tá tudo certo, né, meu amorzinho? Então, eu me junto a vocês nessa coisa de ele é caído. Só que não. Mas, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu já disse que eu vim para os comerciais da vida dele, então comigo não tem essa. Eu até dou um espaço, entendeu? Que eu durmo com ele, mas eu dou um espaço para vocês. Eu sinto a presença de todos. Porque o coração desse homem, a cabeça dele tá nisso. Tá no amor que ele tem pelas pessoas e pela pregação do Evangelho. Vocês não tenham dúvida a respeito disso. E eu continuo depois de quase 19 anos que a gente vai fazer. E você continua caindo. Esqueci tudo. Esqueci quem eu sou, até sem um crachá, não posso nem lembrar. Mas aí é isso, gente, porque eu esqueci mesmo, entendeu? Eu continuo. Já tem 19 anos de rame-rame, de rotina, de escova o dente, de vai pro banheiro, de tomar banho, de cama molhada, de toalha, de... Vocês estão entendendo, né? Entenderam tudo. E eu falo assim para Deus, Senhor, como assim que eu como a mesma coisa que ele, bebo ele, faço a mesma coisa que ele, durmo com ele, transo com ele, e é um espanto toda vez que esse homem abre a boca. Esse negócio de síndrome de Nazaré não existe comigo. Ontem foi um negócio que renovou minha alma, aquela palavra. E eu estou do lado dele. Quando ele desce, eu... Uau! Que é isso, minha gente? Então, sinceramente falando, não dá bola para esse povo, não. Vamos olhar, vamos fitar em Jesus e seguir reto. Amém. Se chamarem a gente de Beuzebu, tá ótimo. Vamos pedir um apel. Olha que legal. Então vamos parar de milindre, entendeu? Agora chega. A gente já sofreu o que tinha que sofrer, já apanhamos o que tinha que apanhar e já estamos casca grossa. Não tem mais milindre conosco. Não tem essa de ui, que o mundo está precisando da verdade do Evangelho. Então vamos, não posso dizer aquilo, mas vamos enfiado mesmo, entendeu? Vamos com... Olha, ontem você me deu um ânimo violento. Eu acho que essas pregações de ontem tinha que viralizar, porque o que a gente estava precisando foi uma coisa tão própria, que animou tanto o meu coração. Tá indo por tudo quanto é canto? Então, graças a Deus por isso, é muita alegria estar com vocês. Eu renovei meu coração aqui, em cada abraço, em cada carinho. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Amém. Uma frase. Em 98, depois de tantos anos de caminhada, desde 83 que eu te ouço,
Alguns disseram, alguns não muitos, pô, esse seu amigo, hein? Aí eu disse assim, meu amigo. É meu amigo. Ponto. Até hoje. Porque o Caio só, você está falando de um amigo. Meu amigo. E no dia 8 de fevereiro de 2006, era uma quarta-feira, 10 horas da manhã, eu em prantos, você também em pranto, me disse uma frase que você repetiu ontem. Disse assim, Jesus permitiu. Fica calmo. E eu estou aqui. Amém. Eu sei. Muito bem, agora sou eu. Olha, a minha relação com o Caio em 98 começou lá, em 98, sem nunca ter o visto. Eu não era amigo, como o Brega era, né, para dizer, esse teu amigo? Não, eu nem era teu amigo. Em 98 eu era um pastor novo, apaixonado pelo Evangelho, e eu quero falar sobre a relação da minha família com isso, que foi a sua pergunta original aqui hoje. E eu era um pastor que ia para a rua pregar o Evangelho, apaixonado por Cristo, presbiteriano de terceira geração na família, mas que jamais se importou com a placa da igreja. E em 98, embora eu tivesse ouvido você apenas uma única vez, pessoalmente, lá na Vila Mariana, eu fiquei tão triste com o que aconteceu, que no meu coração, eu já te disse isso, no mais profundo do meu coração, da maior sinceridade daquele menino, foi, puxa vida, será que eu podia ajudar o Caio de algum jeito? Oh, o que aconteceu? Porque, como é que pode, meu Deus do céu? Isso que está acontecendo, o mundo vai cair e eu não posso ajudar nada. E eu desisti daquele pensamento porque eu sabia que a distância e a impossibilidade de qualquer contato. Mas aquilo foi tão profundo, sincero, honesto, que 10 anos depois nós estamos juntos. Amém. E isso tem sido uma das maiores bênçãos da minha vida. Eu deixei a igreja presbiteriana muito antes de conhecer o Caio pessoalmente. Eu resolvi que não dava mais para continuar e eu fui de púlpito, avisei: a partir de hoje eu não sou mais pastor presbiteriano, embora eu continue pastoreando essa igreja presbiteriana, e não sou mais pastor evangélico. Agora, se quiserem me mandar embora amanhã, me mandem. Se quiserem só ouvir o evangelho, estou aqui. E continuei pregando o evangelho durante um bom tempo ali, até que alguém me disse: tem um cara lá no Brasil pregando o que você também tem pregado sobre o evangelho. Não tão bem como, mas é que eu tinha abandonado mesmo a religião. E aí essa pessoa falou: é o Caio. Eu falei: não, o Caio parou de pregar. Cara, não, o Caio voltou. Eu nunca parei. Nunca parou, né? Aí eu falei: ele está lá na vida dele. Não. Aí eu fui ler, fui assim, e falei: puxa vida, aquilo alcançou meu coração com um poder tão grande. E eu resolvi, naquela época, que eu deixaria a igreja presbiteriana, e aí sim acontece a questão da minha família. Foi o que a Adriana disse: eu ajo assim desde aquela época. Cristo em mim só pode me encher de amor, especialmente por aqueles que estão à minha volta, sem melindre, sem mimimi, sem tristeza. Jamais fui tomado por tristeza, por abandono ou por rejeição. Eu era o orgulho do pai por ser um pastor presbiteriano e passei a ser a tristeza do pai por ter deixado de ser um pastor presbiteriano, e tristeza maior ainda por estar seguindo com o Caio. Um pastor amigo meu na época disse: você é louco? Você vai trabalhar com o Caio? Estou sabendo que você vai trabalhar com o Caio? O Caio está doido. Eu falei: meu amigo, então está tudo certo, porque eu também sou doido, sou louco, então estou com o Caio, está tudo certo. Então, na verdade, para mim, o que manda é a coerência na perseverança do Evangelho, porque eu não vou e não pretendo impor absolutamente nada, nem a meu pai, nem a meus irmãos, a não ser o amor do Evangelho. O restante, o Senhor vai fazendo no coração de cada um conforme ama. E quanto ao Caio, não importa quanta loucura for, somos amigos, isso é o que importa.
até hoje fico perplexo quando alguém acha que eu sou louco, porque eu me considero o indivíduo, um dos mais coerentes que eu conheço em relação ao Evangelho. Agora, o Evangelho é loucura. Isso. Então, é como Paulo diz, nós somos loucos para que vós sejais sensatos. E Paulo diz, se eu enlouqueço, é para que vós mantenhais o juízo. Eu entendi isso com 18 anos de idade e criei que não existe jeito ou modo ou maneira de você andar coerentemente no Evangelho de Jesus sem que você seja interpretado como um louco, porque louco foi o diagnóstico melhor que ele recebeu, o Senhor. Então, quando alguém diz que eu sou louco, isso para mim é uma coroa de glória, porque eu sei com que ajuizamento de busca de coerência e sensatez, pessoalmente, eu busco viver. Agora, se você enquadra a sua vida inteira nos padrões da suposta sanidade do mundo, significa tão somente que você perdeu o juízo na presença de Deus. Porque manter o juízo na presença de Deus é viver a loucura de Jesus. Amém. E eu faço isso com toda a consciência do mundo, com toda a convicção, com toda a paz, para que essa glória seja daqueles que ouvem o Evangelho, como disse Paulo escrevendo aos Efésios, a partir da minha boca. Que eu me enlouqueça para que milhões ganhem o juízo, o discernimento e a luz do Evangelho. Amém. De modo que é um privilégio ser considerado louco por causa do Evangelho. Isso para mim é um batismo de glória. E eu estava aqui com... Alguém levantou a mão que eu não tenha dado a palavra? Pois não, Lucas, vamos ter que ser bem rapidinhos agora, tá? Tá legal. Pode vir aqui, porque eu queria dizer uma palavrinha. Legal. Mas é até bom, porque daí eu não me estendo muito também. Eu só queria dizer que, assim, todo mundo aqui parece ter uma história, assim, de vindo dentro da religião e tudo mais, né? Bem, eu desde pequeno nunca criei em Deus. Eu era ateu, certo? E assim, não pouco ateu, mas assim, para resumir, quando eu era pequeno, eu assistia aqueles desenhos bíblicos que passavam na televisão, né? E eu sou aquela música do Raul Seixas, sabe? Que diz, que cara chato sou eu, não acho nada engraçado, macaco, não sei o quê. Eu nem gosto do Raul Seixas, mas eu sou esse cara, sabe? Às vezes eu olho pro mundo, eu sou um cara que eu me aborreço, eu não me sinto encaixado em lugar nenhum, mas enfim. Quando eu vi aqueles desenhos, eu era pequeno, buscando significado, e eu ouvi falar sobre ressurreição e tal, e você acabou de falar de loucura. Quando mesmo eu era pequeno, poxa, eu saí na rua e eu vi um passarinho morto, eu falei, então se é assim, eu vou ressuscitar esse passarinho aqui. Só que assim, não aconteceu, entendeu? Então assim, a partir daí eu na minha mente infantil, vi que não era verdade o que estava sendo proposto ali. E, para resumir, ao longo de todos esses anos também passei por muitos momentos difíceis, mas naquela entrevista que o senhor deu no Danilo Gentili, quando o senhor disse assim, que ele perguntou se houvessem prostitutas, vagabundos e bandidos, se Jesus estivesse vivo aqui, o que ele faria? Aí você disse assim, ele não faria nada, ele acolheu quem o procurou, não perguntou coisa nenhuma. Então eu que me sentia muito mal dentro de mim por não crer em nada que fosse além dessa vida aqui, eu me pus de joelhos e clamei que ele me ajudasse, porque eu sentia muito triste dentro de mim e eu não queria passar essa tristeza para ninguém. Né? Depois que eu vi que o ateísmo era quase que uma religião, que os caras ficavam pregando aquilo para os outros, eu me sentia triste, eu não queria que ninguém fosse triste como eu. Mas muito obrigado por ter dado aquela palavra, e até quando eu fui lá em Brumadinho, e eu disse que eu tinha me convertido a partir da sua palavra, um cara lá quis me apresentar para outros pastores que chegaram e disse assim, esse aqui é o Lucas, é discípulo do Caio Fábio. Eu falei, não, sou discípulo de Jesus Cristo. Aí os caras, não é assim, então não sei o quê.
já começou a querer religiosizar o negócio, né? Mas muito obrigado, para ser breve, que vocês devem estar querendo ouvir o Caio falar. Valeu. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos. Em tudo recomendamo-nos a nós mesmos. É alguém que fala consigo mesmo, que se recomenda, se auto-recomenda, que diz: não esquece. Eu te recomendo que tu não te esqueças do que tu mesmo recomendas ao outro. Por isso, em tudo nos recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis ainda limitados nos vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. E aqui, no capítulo 11 de 2 Coríntios, para quem acha que o peso é pesado, deixa eu lhes dizer que, além daquelas recomendações, autorrecomendações, Paulo entendia o que ele acabou de dizer como sendo os agentes validadores do seu ministério. Do contrário, ele não estava servindo a Jesus com a intensidade, a radicalidade e a loucura do chamado e da proposta. Outra vez vos digo, ninguém me considere insensato, louco. Todavia, se o pensais, então recebei-me como insensato, como um louco, para que também eu tenha a chance de dizer alguma loucura a meu respeito. O que falo, não o falo segundo o Senhor, como um mandamento, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me em Deus. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, segundo as diplomações ou validações humanas, então eu também me gloriarei.
Porque, sendo vós sensatos, todavia de boa mente tolerais os insensatos e os loucos desvairados. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha em peça, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez, com a permissão do devaneio, eu o afirmo, também eu tenho. São hebreus, são evangélicos, também eu sou. São israelitas, são cristãos, também eu sou. São da descendência de Abraão, são filhos da reforma protestante, também eu sou. São ministros de Cristo, permitam-me falar como se eu estivesse fora de mim. Eu sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre estranhos, gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo. E assim me livrei das suas mãos. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, tolo, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações de Deus em mim, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos possuas com a loucura do Evangelho, que nós não passemos pela vida sem enlouquecermos por amor de Cristo, sem que os céus fiquem perplexos e o inferno contorcido, e a humanidade ora escandalizada, ora embevecida, ora chocada, ora convertida. Mas ajuda-nos a não voltarmos atrás jamais, a combatermos o bom combate, a completarmos a carreira e a guardarmos a fé, porque a coroa da justiça já nos está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, dará a mim, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Por favor, realiza isto aqui, para que este encontro tenha o proveito da eternidade no coração de todos esses que estão aqui. Amém. E desses outros muitos que longe daqui nos assistem o tempo todo, bebendo e sorvendo a largos goles a palavra da vida. Por favor, Jesus, marca esse tempo e dá uma ordem nova de graça, de poder. Mexe no inconsciente coletivo de toda essa nação. Mexe no inconsciente coletivo dos cristãos em toda a terra, possuídos pela loucura da religião, da mentira e do espírito dos lobos e dos mercenários e dos falsos pastores. Dá só mais uma chance ao mundo, só mais uma chance à terra, só mais uma chance a este país. Nesse tempo tão enlouquecido, tão ensandecido, quando o pastoreio do ódio prevalece sobre os espíritos quebrantados, por favor, quebra em Teu nome, maravilhosa e inexplicavelmente, os cetros da impiedade, os governos da indignidade, da mentira e do ódio. E levanta milhares de pessoas tomadas pelo Evangelho, enlouquecidas pelo Teu amor, incontroláveis na determinação de não retroceder, ao contrário, de cortar a história, rasgar muralhas, arrebentar fortalezas, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Amém. É o que eu te peço por mim, pela minha mulher, pelos nossos filhos e netos, e por todos aqueles que estão aqui, por aqueles milhares que estão sendo preparados pelo Teu Espírito para serem levantados naquele dia e naquela hora. Amém. Eis o vale de ossos secos. E Tu nos perguntas: podem porventura ainda reviverem esses ossos?
E nós te dizemos, Senhor Deus, Tu sabes, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado por terem vindo. Voltem para casa na paz do Senhor. Amém. E na força, na alegria do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Oh, Deus. e que a graça eterna de Jesus, Oh, Deus. o nosso Senhor, e a alegria, o poder, os dons, as virtudes e as misericórdias do Espírito Santo Oh, Jesus. sejam sobre todos nós. Sim, Senhor. E sobre todo aquele que seja povo de Deus. Sim, amém. Aqui e em qualquer lugar onde exista Sim, gente Deus. assim. Sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Amém. Muito obrigado.